aqui quem fala é a Yas e boas-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta que eu adquiri faz alguns meses já, em torno de uns 4, 5 meses que eu adquiri e que tem auxiliado muito na minha rotina, na minha vida de prof. A ferramenta é essa aqui, um tablet da Samsung, modelo S9 FE. Não é o modelo FE Plus, que tem o maisinho do lado. Esse é o modelo só FE, ok? Antes de tudo, a gente tem que esclarecer, né? E eu decidi fazer esse vídeo porque desde que eu adquiri esse tablet, muitas profs vieram me perguntar sobre o custo-benefício, se vale a pena, né? Para a nossa rotina mesmo de prof. E quando eu pesquisei sobre esse tablet, eu encontrei muitas informações, principalmente de estudantes, né? Mas em nenhum momento eu vi alguma review que focasse na rotina e na vida de professor, no uso desse tablet aqui voltado para a nossa realidade. Então eu decidi fazer esse vídeo para auxiliar você, caso você seja professor, professora, esteja procurando aí ou na dúvida se adquire ou não um tablet desse modelo. Eu comprei esse tablet em novembro do ano passado, na Black Friday. Eu me programei, me organizei, na verdade, financeiramente, desde o início do ano, para fazer essa compra. Então, a Black Friday é um momento estratégico mesmo, né? Para a gente fazer as compras aí de algo que nós estejamos desejando já há muito tempo. Então, eu fui acompanhando o preço ao longo dos anos, né? Dos meses. Fui acompanhando, né, os preços para poder comparar quando chegasse a época da Black Friday. E aí eu consegui adquirir o tablet pelo valor, se eu não me engano, de 2.300. Foi o que eu paguei naquela época. Obviamente, eu não vou resumir a minha review aqui ao preço, ao valor, ao investimento que eu fiz ao adquirir esse produto, mas sim ao custo-benefício. Então, quais benefícios ele tem me proporcionado em relação à minha vida de prof, à minha rotina de prof. Vou começar falando da praticidade, tá? O primeiro benefício, a primeira vantagem dele para mim tem sido a praticidade. Eu sou professora concursada da prefeitura aqui da minha cidade e nós recebemos um notebook que é nosso, né, para a gente poder utilizar. Eu utilizo esse notebook na minha casa ou na escola. Mas para mim não é tão vantajoso levar o notebook todos os dias, tanto pela questão do peso, né, porque eu acho o notebook muito mais pesado do que esse tablet, quanto também pela questão de praticidade mesmo. Eu prefiro levar algo que é mais prático, que eu possa retirar a qualquer momento, né, do que um notebook ali que muitas vezes eu preciso até de uma fonte de energia por perto e na sala de aula é mais difícil realmente, tá? Então essa foi uma das primeiras vantagens que eu pensei quando eu decidi adquirir um tablet em vez de um notebook. Ele, eu já vou alertando que ele não é leve, tá? Porque às vezes se tem pelo olhar, assim, né, olhando, vendo aqui, você imagina que ele é leve. Quando eu peguei ele pela primeira vez, eu achei mais pesado do que a minha mente imaginou. Mas ainda assim, é mais leve do que o modelo, por exemplo, do meu notebook. Então, nesse sentido, para mim, ele é mais prático, tá? A segunda vantagem principal, que para mim fez muita diferença e que eu acredito que faz a diferença para estudantes também, né? É a principal vantagem que os estudantes relatam assim em relação a esse modelo, aos tablets que são parecidos, né? São similares, é a caneta. A caneta é muito legal porque professor tem aquela mania ainda, né, de querer tudo escrito à mão, querer usar caneta até para fazer chamada, para preencher diário, enfim. E tem uma função muito legal aqui que eu vou mostrar para vocês. Então eu tô aqui no aplicativo da minha prefeitura, que é o que a gente usa para fazer nosso planejamento pedagógico, né? Então aqui, ó, eu posso entrar na área que eu edito meus planejamentos e aí onde eu digitaria, né? Eu posso escrever com a caneta e a tecnologia dessa caneta, né, é muito precisa porque ela consegue
pegar a minha letra e transcrever aqui para o tablet em formato da letra normal do tablet, da letra digitada. Vou mostrar para vocês, vou escrever aqui o meu nome, tá? Com a caneta. Escrevi Yasmin. Não sei se tá focando, não sei se vocês conseguem ver, mas tá escrito Yasmin. Mas vem aí um ponto negativo, né? Eu acho que no começo é um pouco difícil, você fica um pouco em dúvida, principalmente na hora do alinhamento, porque você escreve, o tamanho da sua letra não bate com o tamanho da letra do tablet, então eu particularmente uso mais digito mesmo, sabe? Eu uso a caneta só quando eu vou escrever à mão mesmo, já vou explicar para vocês essa parte. Mas para quem tem vontade, por exemplo, de escrever aqui, eu escrevo meu planejamento à mão, faço no caderno e depois passo para o digital. Talvez seja uma opção válida, né? Você já vai escrever à mão aqui e o tablet já vai transformar a sua escrita à mão em escrita digital. Eu tenho uma pastinha aqui de produtividade. Na verdade, o meu tablet, ele gira em torno desses aplicativos aqui, tá? O uso do meu tablet. Eu uso muito para as tarefas de produtividade do meu dia a dia, que envolvem tanto trabalho na escola, quanto meu trabalho no digital, os meus estudos, enfim. A caneta, para mim, ela é muito mais vantajosa quando o assunto é esse aplicativo aqui, o meu aplicativo mais usado do tablet, o Samsung Notes, que é esse vermelhinho aqui. O Samsung Notes, eu vou abrir aqui para vocês um exemplo, tá? Ele permite que vocês que a gente crie pastas, para começar. Então aqui eu já tenho minha pasta do ano de 2025, e dentro da pasta de 2025, eu tenho pastas, subpastas, né? Para a escola, para minha vida pessoal, para minha vida intelectual e para o meu negócio, que envolve também a minha vida profissional, né? Eu poderia colocar tanto a pasta de negócio quanto a pasta de escola dentro de uma pasta maior, que é a minha vida profissional. Mas fez mais sentido eu organizar assim, tá? Para quem não sabe, essa forma de organização, essa estratégia, vou esperar o Thor decidir que ele não quer rasgar a folha, né, Thor? Então, para quem não sabe, essa estratégia de organizar sua vida por áreas e sub-áreas é uma estratégia que eu ensino e aplico com as minhas alunas do Vida de Prof. Se você quiser conhecer mais, o Vida de Prof é um programa de organização e planejamento exclusivo para professoras. Se você quiser saber mais sobre ele, acessa o link que está aqui na descrição e você pode se aplicar, enfim, fazer parte como uma professora que está disposta aí a vivenciar uma rotina mais sustentável e alcançar os seus objetivos em todas as áreas da vida. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui então, dentro de uma pasta, algum arquivo que eu estou usando. Eu vou usar como exemplo a minha pasta da vida intelectual. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pós em alfabetização e letramento. Então aqui dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta específica para as aulas da pós. E aí, o que eu tenho feito aqui, gente? Eu tenho me dividido de duas formas, né, na minha organização. Primeiro, anotações. Eu não chamo tanto de resumos, porque são mais anotações, né? Olha aqui, gente, é a minha letra. Então, eu consigo abrir um arquivo dentro dessas pastas do Samsung Notes e escrever literalmente à mão, como se fosse um caderno. Eu sei que muita gente já sabe que isso existe, né? Já sabe dessa possibilidade e com certeza já veio até aqui esse vídeo sabendo, mas eu quero enfatizar na importância disso para nós professoras, né? Para gente que gosta, que tem atividades, práticas da nossa rotina de trabalho para além da sala de aula, que envolvem as anotações. A gente gosta daquela coisa palpável, para além de ficar digitando, né? Então eu acho uma opção muito válida a gente ter essa possibilidade de usar uma ferramenta só como se fosse um caderno e não precisar ficar carregando um monte de caderninho, um monte de coisa. Então, já me trouxe muita praticidade no meu dia a dia ter acesso ao Samsung Notes. E a caneta, gente, a experiência é para mim, tá? Dentro da minha visão pessoal,
é muito parecida com a experiência de você escrever com uma caneta normal, tá? Tanto que a minha letra, ó, minha letra fica igualzinha. Minha letra no papel é desse jeito. Então, e aí tem opção, você pode mudar os pincéis aqui, ó. Tem vários tipos de pincéis, caneta estilo pincel, tem lápis, tem caneta de ponta fina. Então você vai aí explorando, né, testando. Inclusive, acho válido frisar, né, que eu ainda estou conhecendo muitas funcionalidades desse tablet. Quem sabe no futuro eu possa regravar esse vídeo. Se você quer uma parte 2, deixa o comentário aqui, porque conforme eu for descobrindo mais funcionalidades práticas para nossa vida de prof, eu posso regravar esse vídeo, né, fazer uma versão atualizada dele. Outra função que eu gosto muito, ainda pensando nessa parte de estudos, né, é que eu consigo inserir imagens nessas anotações muito facilmente. Então vamos supor que eu estou assistindo lá uma aula da pós, achei muito importante uma imagem lá que o professor mostrou. Eu posso pegar na minha caneta aqui, vir nessa ferramenta aqui do cantinho, que é a ferramenta da caneta, e aí tem aqui a opção, ó, seleção inteligente. Eu vou selecionar essa opção, e aí ele vai meio que tirar um print da minha tela, mas não é um print comum, é um print que eu vou poder selecionar. Então eu vou lá na minha aula e seleciono só aquela imagem com a própria caneta, ó. E aí ele cria um print dessa tela para mim, e eu posso vir aqui, ó, em copiar. Foi copiado para a área de transferência. Eu volto na caneta para sair e colo aqui, ó, consigo colar a imagem que eu achei importante, né? Eu consigo simplesmente colar ela direto aqui. Então é uma ferramenta muito legal mesmo para estudos. Imagina você numa formação, você numa reunião, né? Que você está estudando currículo, de repente, eu acho muito legal você ter essa organização de pastas dentro do Samsung Notes e usar essa ferramenta da caneta para poder estudar, tá? Eu acho que não só acho, como sei que os estudos comprovam mesmo que a coordenação motora atrelada ao ato da escrita à mão, ela proporciona um contato muito maior com áreas do cérebro que realmente efetivam a aquisição do conhecimento daquele conteúdo, né? A apropriação daquele conteúdo que você está estudando. Então, faz muito sentido, sim, utilizar a caneta e usufruir, né, dessa ferramenta digital aí que hoje é possibilitada para gente. E dentro do Samsung Notes, você tem a opção também de transformar a sua escrita à mão em escrita digital. Você vem aqui nessa função que eu selecionei, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma função de textinho que você clica e vai fazer a mesma coisa. Ó, eu vou escrever aqui A. Olha lá, ele transcreveu a letra A. Então tem essa opção também. Confesso para vocês que não me agrada muito, já falei, né? Mas reitero que é uma opção que não me agrada muito. Eu fico um pouco confusa ao escrever assim. Então eu prefiro até mesmo selecionar depois de escrito, ó, é possível eu selecionar tudo que eu escrevi, converter isso em texto, ó. Aqui tem opção, converter em texto. É possível fazer isso também. Aí talvez para mim seja uma solução mais prática do que só copiar, do que ficar ali escrevendo e já ver aquilo se transformando instantaneamente. Bom, agora que eu já falei do Samsung Notes, que para mim é a ferramenta principal que mais compensa assim, em relação ao tablet, eu vou falar um pouco dos aplicativos de produtividade que eu tenho utilizado aqui. Então, o primeiro deles é o Notion. O Notion é um aplicativo de produtividade que eu já uso no meu dia a dia para me organizar, principalmente para organizar os meus projetos em relação à empresa e a minha vida pessoal, minha vida intelectual. Tem muitos projetos meus aqui. Ele é muito importante para essa área da minha vida. Mas dentro do tablet eu consigo ter uma visualização maior do Notion. Só que eu vou fazer uma avaliação aqui um pouco mais crítica, tá? Eu não gosto tanto do design, do layout, não sei como que eu posso chamar isso, mas da estrutura do Notion no tablet. Muitas vezes eu opto por acessar no celular.
Eu só uso aqui no tablet mesmo quando eu já tô usando o tablet para alguma coisa, algum post que eu tô fazendo pro Instagram. Aí eu já venho aqui na minha área do Notion que o meu calendário editorial tá organizado, aí eu consigo fazer isso, né? Consigo copiar e colar, é mais prático para mim. Mas caso não, eu não acho tão vantajoso assim utilizar, não vejo tanta diferença, na verdade, entre utilizar o Notion aqui ou utilizar o Notion no celular, tá? Na verdade, eu até prefiro algumas coisas no celular, algumas opções de utilizar ele pelo celular ou pelo computador. Então é um dos aplicativos que eu uso. Outro aplicativo que eu acho interessante, na verdade, de usar aqui, de produtividade, é a agenda. Eu gosto muito de visualizar minha agenda pelo tablet. Acho que fica uma coisa bem geral, assim, consigo ter uma visão bem do todo da minha semana. Então, sempre que eu faço meu planejamento semanal, eu olho aqui no tablet os meus compromissos da semana, parto da agenda no tablet, então é uma ferramenta que tem me auxiliado bastante nesse sentido. Drive, muito legal também, acessar tanto o Google Drive quanto o OneDrive, que é um outro aplicativo que eu uso bastante de nuvem, né? Armazenamento em nuvem, eu acho bem legal. São dois aplicativos bem legais de você usar aqui, porque você consegue abrir alguns arquivos e editar, né? Então, por exemplo, você abre uma planilha no Google e consegue editar essa planilha por aqui. Então, eu acho bem legal, assim, sabe? Então, tenho aqui minha pasta, ó, tenho minha planilha de controle financeiro. Aí eu já consigo abrir e editar aqui pelo tablet, fica bem mais prático. Então eu gosto de, às vezes, mexer aqui pelo tablet, eu sinto que flui melhor essa organização financeira. Agora, essa dica vai principalmente para as profs que produzem conteúdo, tá? Eu uso para fazer meus posts no Instagram e também para fazer aqui alguns posts para o YouTube, né? Algumas thumbs, capa, enfim, todo tipo de edição de foto e conteúdo, eu uso muito o Canva. Acredito que é o caso também de muitas profs. E aqui no tablet, gente, o Canva é maravilhoso, porque olha o tipo de post que eu consigo fazer. Vou mostrar para vocês. Muita gente já veio me perguntar de onde que eu tirei essa fonte aqui. E aí eu respondo, gente, essa fonte é simplesmente a minha letra. E como que eu faço isso no Canva? Eu venho aqui em ferramentas, no tablet, eu consigo usar a caneta para fazer a ferramenta de desenho, que é essa canetinha aqui. Tá? O Canva atualizou recentemente, antes aparecia escrito desenho, agora tem essa canetinha. Aí eu seleciono o tipo de pincel que eu quero, pode ser mais fino ou mais grosso, eu vou selecionar aqui o mais fino. Mudo a cor para uma cor da minha paleta. Aqui eu vou colocar o branco mesmo. Eu vou escrever. Canva. Apareceu aqui, ó, com a minha letra. Eu simplesmente tenho adorado, amado fazer meus posts assim. Consigo fazer até uns desenhinhos. Às vezes não sai tão bom, mas tem aí a borracha, é só usar a ferramenta da borracha e tá tudo certo. E assim, gente, eu tenho simplesmente amado. De verdade, amado essa ferramenta aqui para produção de conteúdo. Eu me sinto muitas vezes mais criativa produzindo conteúdo dessa forma do que com as fontes prontas do Canva. Então fica a dica aí para professoras criadoras de conteúdo. Outra coisa que eu esqueci de falar, que tem a ver ainda com estudos, né? Agora eu vou retrocedendo um pouco no nosso assunto, é que dentro do Samsung Notes eu consigo importar PDFs. Então, por exemplo, eu tenho aqui um PDF de uma aula da pós. E aí, em vez de fazer resumos a partir das videoaulas, eu consigo selecionar o texto. Então, eu posso usar aqui a ferramenta de marca-texto do Samsung Notes, que está aqui em cima, do ladinho da ferramenta de caneta. E aí, ó, eu vou marcando, ó. Então é muito legal também para quem faz leitura, para quem estuda, né? Tem que fazer alguma leitura acadêmica. Eu acho bem joia, eu acho uma ferramenta muito legal. Eu vou voltar agora um pouco mais para a minha vida acadêmica de pós-graduação. E eu acho que vai ser uma ferramenta que vai me auxiliar também, mas eu preciso utilizar mais para poder dar esse feedback para vocês, tá? Aí é possível fazer anotações também, tá? Então, para você que gosta de ler e anotar,
pode usar a ferramenta de caneta da mesma forma que você usa lá naquelas folhas normais que eu mostrei para vocês antes, tá bom? Bom, um outro ponto positivo, mas que ao mesmo tempo para mim é um ponto negativo, é o que diz respeito a esta capinha, que é ótima. Ela já vem com o tablet desse modelo, independente da cor que você comprar, você vai ter uma capinha. Eu comprei o modelo grafite porque eu queria uma capa preta. Eu acho que a capa branca ia sujar muito fácil. E olha que legal, a capa ela dobra, ela é dobrável, né? Ela é um modelo dobrável e é um modelo de ímã também, então você consegue retirar, ó, muito facilmente ela, tá? A caneta também gruda através do ímã. Aqui a parte da frente, ó, você retira com muita facilidade e coloca novamente com muita facilidade por meio desse sistema. E aí você tem a opção de puxar aqui, ó, e fazer um apoio para... Ah, quero assistir minha novela. Beleza Fatal. Aí eu fazendo merchan. Ninguém tá me dando patrocínio, não. Mas eu amo essa novela. E aí, ó, eu assisto assim, ó. Coloco aqui, fica de pezinho, vocês não vão conseguir ver. Mas o meu tablet tá aqui na minha frente. Eu coloquei ele de pezinho. E em algumas ocasiões você consegue fazer isso até para escrever também, né? Você tá assistindo uma videoaula, você consegue escrever ao mesmo tempo. Ah, porque o tablet tem uma ferramenta que eu havia esquecido, que bom que eu falei disso, porque agora eu lembrei, que você pode duplicar a sua tela. Olha que legal. Eu consigo deixar de um lado o meu Google Chrome e de outro lado o meu Samsung Notes. Então eu posso ir assistindo a aula aqui desse lado e do outro lado eu vou anotando. Como que eu faço isso? Eu venho aqui naquela parte do celular normal que a gente vê todos os aplicativos, aí eu pressiono aquele que eu quero soltar de um lado, e aí ele já vai me dar a opção de qual aplicativo que eu quero deixar na outra lateral da tela. E aí eu acho isso super irado, gente, eu acho isso demais. Eu me sinto assim num computador. E por falar em me sentir em quase me sentir em um computador, eu vou falar agora de uma desvantagem, que eu acho a principal, assim, que foi o que eu achei que não faria tanta diferença, mas no final das contas fez. Existe uma opção, quando você adquire o tablet, que é a de você adquirir o teclado e o mouse acoplados, juntos. Eles vêm nesse mesmo formato dessa capinha. Só que em vez dessa capinha não ter nada, como vocês podem ver aqui, ó. Então, em vez dessa capinha não ter nada, como vocês estão vendo aqui, aqui ficaria o teclado e viria com o mouse também sem fio, para você usar. Eu comprei sem porque a diferença era bem grande no preço. Só que eu sempre penso em como seria legal se eu tivesse um teclado e um mouse para poder digitar em alguns momentos, tá? Porque pensa assim, o touch, na hora de digitar no touch. Eu posso digitar com a caneta, mas aí eu vou ter uma certa limitação. E digitar na mão, agora eu peguei mais a manha, mas não é igual, gente, o celular. É uma tela muito maior. Então acaba ficando mais lento ali o processo da digitação no tablet. Então, por essa razão, eu acho que um teclado e um mouse seria uma ferramenta muito legal. E dá para comprar avulso, eu pretendo comprar na metade do ano, mais ou menos, eu vou adquirir isso. E eu consigo utilizar o tablet, né? Ele tem uma função aqui. Existe também uma função no tablet muito legal, que é a função DeX, que eu consigo aqui, quando a gente ergue a barra de rolagem, aí você consegue transformar, aí eu consigo, ó, no DeX, eu transformo o meu tablet, tcharam, e na interface do Windows, olha isso. Fica parecendo o Windows, e deve ser muito legal usar isso aqui com o teclado, gente, parece um mini computador, um mini notebook. Então eu acho que seria muito mais funcional ter o teclado e o mouse. Hoje eu penso assim, depois que eu adquiri o tablet. Mas no geral, gente, eu indico sim, principalmente para profs que sempre estão estudando, sempre estão buscando de alguma forma se atualizar. Eu sei que todo mundo faz isso, mas a gente sabe que tem pessoas que levam os estudos com mais seriedade, né, que buscam esse aperfeiçoamento constante de fato e tem esse anseio profissional.
Então, eu acho que é uma ferramenta muito válida para profs que cabem nesse pré-requisito, profs que também produzem conteúdo, profs que gostam de ferramentas de produtividade, como essas que eu citei, o Notion, Google Agenda, Google Drive, ferramentas de armazenamento em nuvem. Então, se você é uma professora que cumpre esses requisitos aqui, que se identifica um pouco com tudo que eu falei, eu creio que o tablet nesse modelo S9FE, ele supre tranquilamente as suas necessidades, tá? Pelo que eu pesquisei, tá? Meu objetivo aqui não é comparar. Uma das poucas diferenças que tem é na qualidade da câmera. Pra ser bem sincera com vocês, eu nem utilizo a câmera do tablet, nem tiro foto pelo tablet, então pra mim isso é irrisório, tá? Essa questão da qualidade da câmera. Bom, espero que eu tenha ajudado aí com esse pequeno review, que eu acho que saiu maior do que eu imaginava, mas que ainda assim foi tudo com base no que eu realmente vivi com essa minha nova aquisição, não tão nova assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um comentário, deixa aquele joinha, compartilha com uma amiga sua que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, né? Com uma amiga prof que possa se interessar por esse conteúdo. E é isso, até o próximo vídeo. Um grande beijo, espero vocês. Tchau, tchau!